Boa tarde, torcida vascaína. Um grande abraço a todos. Esse vídeo que estou fazendo agora, né, é um vídeo de muita indignação. Indignação muito profunda, porque o que eles estão fazendo com o Vasco, essa diretoria omissa, essa diretoria que não tem projeto, essa diretoria que a cada dia ela mexe com o sentimento de mais de 25 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil e se bobear no mundo. Até na Europa tem torcedor do Vasco. E o momento que a gente vive hoje é um momento de muita tristeza mesmo. Queria deixar um recado para essa diretoria, Jorge Salgado, Carlos Osório e companhia, Júlio Brandt, Alexandre Campelo. É muito triste, gente. É muito triste hoje a situação de uma instituição séria, que é o Vasco da Gama, uma instituição que tem uma torcida enganjada, maior torcida, a melhor e a maior torcida enganjada do país. Não vejo outra torcida, porque para uma situação que o Vasco tem hoje, de 4 rebaixamentos, e a torcida ainda continua apoiando, o Vasco onde ele estiver, como a gente costuma dizer que nós não temos divisão. Apoiaremos o Clube de Regata Vasco da Gama onde ele estiver, seja na segunda, terceira, quarta divisão, não importa. Aqui, ó, isso aqui é amor, é sentimento. Sentimento para esse clube de tradição, uma instituição centenária com mais de 100 anos. E agora, eu quero deixar um recado para vocês, diretoria. Seu Jorge Salgado, principalmente, o pior presidente da história do Clube de Regata Vasco da Gama. Aí você ainda tem coragem de fazer um vídeo, cara. Senhor, vou te chamar de senhor que eu respeito. Né? O senhor tem mais idade do que eu. Né? Ainda fazer um vídeo, né? Pediu alguém que vem pra cá, você vem pra cá, vem pro lado de cá. Nós vamos colocar o Vasco onde ele merece. Vem pra cá, estamos colocando o Vasco num patamar muito alto, juntamente com a empresa americana 77 Partners. Ou seja, vocês são oportunistas. Aproveitaram que o torcedor do Vasco estava num desespero, né? De tanta segunda divisão. Um clube tão grande. Sabe o que eu fiquei imaginando? Como é que pode um clube da grandeza desse Vasco da Gama, uma instituição gloriosa, de tradições, primeiro campeão das Américas, ou melhor, tricampeão das Américas, um time que é tetracampeão brasileiro, não tem título dividido com ninguém, não tem briga na CBF, né? Quem foi campeão, até hoje o Vasco tem 4 títulos dentro de campo. Não precisamos de ninguém para dizer assim, mas tem um título dividido com não sei quem. Não. Se vocês podem fazer um levantamento, nossos títulos são tudo conquistados dentro de campo. Não teve virada de mesa, não teve nada disso. Então, um time que é campeão da Libertadores no ano do seu centenário, poucos clubes conseguem isso, né? Praticamente o Vasco ganhou tudo, de 97 a 2000, ganhou tudo, praticamente. Aí vem um presidente que se diz ser empresário, seu Jorge Salgado. Seu Jorge Salgado, você está brincando com mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Vocês têm que ter vergonha na cara, Carlos Osório, Júlio Brandt, seu Jorge Salgado, Mussa, toda essa turma que está aí dentro do Vasco, destruindo o Vasco, sugando o Vasco.
Tenha consciência, gente. Vocês estão mexendo com sentimentos de mais de 25 milhões de torcedores espalhados por todo o Brasil. Como é que vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro, né? E saber que existe milhões de torcedores que estão tudo indignados. A live do Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco, justamente com o Romário. Olha quantos torcedores ilustres que o Vasco tem. E muitos também apoiaram a venda do Vasco. Sabe por quê? Porque é o desespero, gente. O torcedor do Vasco já não aguentava mais. Eu não estou aqui culpando porque o Vasco foi vendido, não. Eu nunca apoiei a venda do Vasco. Eu acompanho o Vasco desde 1980. Era bem novinho. Ganhou a primeira bandeira do Vasco no jogo Vasco e Coritiba. Em 1978, gente. 78 eu ganhei a primeira bandeira do Vasco. Fiquei todo bobo, eu não torcia para time nenhum. Não adianta, gente, a gente já nasce vascaíno. Nós somos a torcida diferenciada. E quando eu olhei para aquela bandeira que tinha esse símbolo aqui, por coincidência era a bandeira preta, e estava com um desenho do estádio do Maracanã, não sei se vocês lembram, vascaíno. É uma bandeira que tinha os títulos do Vasco conquistados. Eu me lembro, era uma bandeira preta. Aí quando eu olhei para aquela bandeira, eu pude observar, falei, nossa, que bandeira linda, vai ser esse time que eu vou torcer. 1978, gente. Fiquei dando volta, correndo, era uma criança ainda. E até hoje, gente, até hoje, é um clube que eu amo de paixão, gente. Claro que o meu Deus está em primeiro lugar. Eu não troco meu Deus por nada nesse mundo. Ele é a minha primazia. Meu Deus está em primeiro lugar na minha vida. E depois a família, depois o Vasco. Ó, amor, amor infinito. O sentimento não pode parar. Não importa se o Vasco um dia vai jogar a Série D, que eu acredito que nunca vai chegar a esse ponto. Mas com essa diretoria que está aí, eu não vejo impossibilidade, não. Até quando vocês vão ficar brincando com o Vasco? Olha, como o nosso eterno Eurico Miranda dizia, quem não tem competência não se estabelece. Vocês não têm competência, 77 Partners, Jorge Salgado, Carlos Osório, muito menos. Você caiu como um paraquedista aí dentro do Vasco. Você foi ministro de transporte do Rio de Janeiro, do governo aí. Foi ministro do transporte. Você não entende nada, cara. Você não entende nada de gestão de futebol. Então largue o Vasco, por amor do Vasco, se você se diz ser vascaíno, que eu acredito que você não seja. Larga o Vasco. Jorge Salgado, larga o Vasco, abandona o desejo de todos os vascaínos que vocês não passem nem na esquina da rua São Januário. E vocês têm que pegar o título de vocês de benemérito e tacar fogo nele, queimar, jogar fora, que vocês não honram. Vocês têm que honrar o nome de vocês. Vocês têm que honrar, o homem tem que honrar o nome de vocês. E vocês não honram o nome de vocês. Muito menos o nome dessa instituição séria. A instituição é séria, vocês não são sérios. Vocês só visam o dinheiro. A única coisa que vocês querem é se enriquecer às custas do Vasco. Vocês deixam o Vasco em segundo plano. Em primeiro lugar tá o banco de vocês, a conta de vocês. Parem com isso. Aí vem o Carlos Osório, bota aí dizendo, não, está no contrato da 77 Partner que o Vasco vai brigar por todos os títulos. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Vocês esqueceram que com a gestão de vocês, na Série B não existem essas competições? Enquanto vocês estiverem dentro do Vasco da Gama, o Vasco da Gama nunca vai sair do lugar. Vocês apequinaram o Vasco. Ele continua sendo gigante para os vascaínos, para nós, mas para vocês é menor do que uma pulga. Lamento em dizer isso, mas para essa gestão, uma gestão que não tem projeto, não tem... essa 77 ela não tem projeto, ela não tem garantia nenhuma para o torcedor. Vocês são oportunistas, aproveitaram e que os torcedores do Vasco já vinham lá de uma eleição, que houve golpe, todo mundo sabe que houve golpe.
Tá claro aí, o Levinciano foi o presidente e vocês tiraram um homem que o Vasco... Olha, se ele fosse aclamado como presidente do Vasco, eu falo sem medo de errar. Eu não tenho medo também de nada não, sabe por quê? Porque eu só falando a verdade. A verdade, ela dói. Então, vocês tenham vergonha na cara, se é que vocês têm. Larguem o Vasco, abandonem o Vasco. A 77 Partner, esse projeto, Jorge Salgado, que você disse que... E ainda botou Abel Braga de bucha. Abel Braga, queria deixar um recado para você também. Por que você foi cair nisso aí? Esse tal de Paulo Braga, isso aí, também não conhece nada de gestão para contratar. Ele parece uma tartaruga para poder contratar alguém. Tu não conhece nada, cara. Larga o Vasco. Larga o Vasco. Vai ser diretor de outro clube aí por aí, para contratação, na tua gestão aí, no teu conhecimento, se você conhece alguém. Você não tem nada, você não conhece nada. Por onde você passou, você nunca ganhou nada. Como diretor aí para contratar, para negociar contratações para o Vasco. Para os jogadores que você, com todo respeito aos jogadores que vocês trouxeram. Olha para a tabela. O Vasco só fica em primeiro lugar na tabela. Se virar a tabela de cabeça para baixo, aí você joga o Botafogo, que está fazendo uma campanha gloriosa, como diz o seu próprio clube. Ele é o glorioso. Então, parabéns à torcida do Botafogo, né? Parabéns por tudo, que tudo deu certo. Porque, olha só, gente, eu queria deixar isso aqui. Todo o planejamento que nem planejamento vocês tiveram. Vocês venderam o Vasco ao piscar das luzes. Não é a verdade? Venderam o Vasco no piscar das luzes. Gente, que vergonha. O Vasco tinha jeito e ainda tem jeito. Ó, outra coisa, seu Jorge Salgado. Ó, o Vasco hoje, segundo os matemáticos, Cristão Garcia e outros, Infobola, né? Mas, ó, nunca vi essa estatística certinha do Infobola. Ó, o Vasco hoje, a instituição séria, que vocês não são sérios, tem 63% de possibilidade, porcentagem. Será que vocês conhecem de porcentagem? Será que vocês estudaram? A probabilidade do Vasco descer é de 63%. Hoje, o Vasco tem 16 rodadas disputadas. Os outros clubes estão com 17, porque o Vasco tem um jogo adiado, que foi adiado do América Mineiro. Lembra? Então, foi adiado pela CBF, porque eles estavam envolvidos nas outras competições, Corinthians, né, Copa do Brasil. Corinthians, e então foi adiado. Não, eu achei correto. O clube tem que ter 72 horas, pelo menos 3 dias de espaço entre uma partida e a outra. Agora, o que vocês estão fazendo com o Vasco é uma covardia. E outra coisa, sabe o que eu acho interessante? Vocês, quando o Vasco está lá embaixo, vocês não botam a cara. Vocês têm que ser homem. Tem que honrar o nome de vocês. O caráter, se é que vocês têm. Bota a cara, pô. Bota a cara. Pelo menos o Paulo Braga, que pode não ser um grande profissional. Pelo menos ele tá aí. Quando apresenta o jogador, ele vai lá. Mas, pô, contratar com todo, como eu falei, com todo respeito. Com todo respeito, galera. Essa gestão aí. Jorge Salgado, essas contratações que a 77 Partner fez, com o aval, né? Ou seja, o Paulo Braga se escolhe, ó, e vai atrás do jogador com todo respeito. Não adianta. Vocês podem trazer o Messi para o Vasco. Messi, Neymar. Não adianta, sabe por quê? Todo planejamento que começa errado, a tendência é dar errado. Tudo que se começa errado na vida vai dar sempre errado. Agora, se você começar um planejamento certo, igual o Somamos, ó, vocês não deixaram o Leve esse ano assumir. Para você também, Alexandre Campelo, você que não deixou o Leve esse ano assumir. Olha, o cara se ofereceu para ser um CO do Vasco, um CO, e vocês não deram oportunidade. Sabe por quê? Essa cúpula que está aí dentro, vocês são a doença que está aí dentro do Vasco.
Vocês são a doença que está aí dentro do Vasco, acabando a cada dia com o Clube de Regata Vasco da Gama. Vocês estão matando o Vasco. Vocês estão acabando com o psicológico do torcedor. Então vocês têm que botar a cabeça no travesseiro e ver a vergonha que vocês estão fazendo. Nós viramos motivo de chacota. Eu agora há pouco fui buscar minha neta no colégio. Eu com essa camisa aqui, ó. O cara que eu nem conheço passou de carro. Fui buscar minha netinha na escola. Sabe o que ele falou? Aê, segunda divisão de novo, hein? Vocês são campeões de segunda divisão. Eu nem conheço o cara. Viramos chacota. Eu vou falar o quê? Torcedor do Vasco. Jorge Salgado, eu vou falar o quê para a pessoa? Até que se eu tivesse a oportunidade, eu ia falar da grandeza que esse clube é para nós. Para nós, para vocês, não. Você, Carlos Osório, Mussa, Roberto Monteiro, esses beneméritos que estão aí. Ó, o Vasco só vai sair do fundo do poço quando fizer uma limpa no quadro social do Vasco. Quando sai toda essa corja aí, esses abutres que estão sugando o Vasco, seus morcegos. Se são morcegos que estão sugando, ó, tirando sangue da Cruz de Malta. Vocês estão tirando sangue da Cruz de Malta, sugando o Vasco. Ó, vocês têm que respeitar isso aqui tem história. Ó, isso aqui tem história. Isso aqui não é qualquer clube, não. E outra coisa, será que o Vasco vale 700 milhões de reais? Gente, o Vasco não tem preço, ó, esse clube aqui não tem preço. 700 milhões, para você ter uma ideia, é o preço da rescisão do contrato do Pedro, do nosso rival. Olha só, olha quanto vocês venderam o Clube de Regata Vasco da Gama. Olha a vergonha, eu estou citando o rival justamente para doer, se é que dói na consciência de vocês. 700, vou repetir, 700 milhões de reais é o passe, é a rescisão se o Clube de Regata do Flamengo vendeu o Pedro para a Europa. Vocês já pararam para pensar? Será que esse clube vale 700 milhões? Gente, esse clube, ele não tem preço, é invendável. Para a torcida do Vasco, é do torcedor, é do povo. Não é de vocês. Vocês têm que parar com esse pensamento de dizer que o Vasco é de vocês. Vocês têm que ter vergonha na cara, vou voltar a repetir, vergonha na cara que vocês não têm. Por amor do Vasco, por amor de mais de 25 milhões de torcedores. Larguem o Vasco, abandonem. Outra coisa, eu faço um apelo aqui em nome dos 25 milhões de torcedores do Vasco, espalham mais de 25 milhões. Eu acredito hoje que o Vasco tem a segunda maior torcida do Brasil. O Vasco não perde para o Palmeiras, não perde para o Grêmio. Essas estatísticas são tudo falsas, mentirosas. Entendeu? Tem muita gente grande por trás disso aí. Hoje eu me considero a segunda maior torcida do Brasil. Mas ainda vou falar mais. Se pegar, preste atenção no que eu vou falar. Se pegar a torcida do Vasco todinha em regiões, o Flamengo não tá com essa coisa toda, não. Ele pode ser a maior torcida do Brasil. Né? Se diz que o Corinthians, eu não acredito que o Corinthians tenha a segunda torcida nem aqui, botar o Vasco hoje como a terceira torcida, quarta força. Gente, se o Levenciano assumir em novembro, podem acreditar, o Vasco vai a 500, 600 mil sócios. A gente coloca 600 mil sócios lá brincando. Agora, com essa gestão aí que apequinaram o Vasco para nós é gigante, vai ser sempre gigante porque o sentimento não para. Agora, larguem o Vasco. Ó, só tem uma saída. Vocês têm que romper o contrato. Rompe o contrato, se é que esse contrato existe, é 77 partes que ninguém viu. Seu Jorge Salgado, rescinde esse contrato, se é que você tem vergonha na cara. Carlos Osório, rescinde esse contrato, porque nada que foi prometido não foi cumprido. Tudo que se falou, nada se cumpriu. O Vasco, hoje, agora daqui para frente, o Vasco vai disputar 66 pontos. Pô, são 57 no segundo turno. É uma questão da matemática, multiplica 3 vezes 19 pontos. Não são 19 rodadas? Vai dar 57. Com mais 6, são 66. O Vasco tem mais 9, né? O Vasco tem mais 3 jogos. Não, 17. Tem 17, hoje tem 16 jogos. Tem mais 3 jogos. Tem 9 pontos para disputar. O Vasco tem 66 pontos para disputar. 66.
É a questão da matemática, da lógica. A matemática não erra. Então, o que vocês vão esperar? O Vasco descer? Ei, seu Paulo Brax, seu Jorge Campelo. E outra coisa, cadê o George Wander? Bota a cara. Por que você não bota a cara aí? Agora, a força jovem tem que pressionar mesmo, tem que pressionar. E eu já ouvi o vídeo de vocês aí também, falando que vocês não vão aceitar, tem que dar um basta nisso aí. A torcida tem que tomar rumo, tem que tomar uma atitude. Chega, tira o Vasco da mão dessa galera aí toda, que não querem o Vasco, eles só querem, o negócio deles é ganhar status na mídia. Ó, e a mídia, gente, ó, a mídia esportiva, tendo algumas exceções, estão se gloriando com a campanha que o Vasco está fazendo. A Globo, principalmente, a Globo toda hora exibe a tabela, ela fica quase 5 minutos com a tabela, porque a maior alegria da Rede Globo é ver o Vasco lá na... Eu acho que se ela pudesse colocar o Vasco abaixo do 20º colocado, ela colocaria 21º. É porque a tabela só tem 20 clubes. Mas a maior alegria dela, gente, é fazer isso. Eu não sei por que a Rede Globo tem tanta raiva do Vasco, não sei. Queria entender, sabe? Porque eu acho que... Será que porque botou SBT na camisa em 2000? Pô, mas já é passado. Para com isso. É bom ver todos os clubes do Rio de Janeiro, os 4 grandes, fortes, para poder competir um com o outro de igual para igual. O Vasco sempre jogou de igual para igual com qualquer clube. Então, a única saída, Jorge Salgado, mais uma vez quero deixar esse pedido. Larga o Vasco. Rescinde esse contrato com a 774. Ou vocês vão fazer o que? O mesmo discurso. Nós já vimos esse filme, quando terminar o campeonato, o Vasco ser rebaixado, aí vocês vão fazer o mesmo discurso. Ué, nós tentamos, igual você falou para aquele torcedor, lembra? Que te cobrou lá no jogo contra, se eu não me engano, foi contra o Guarani, eu não lembro. Foi contra o Sampaio Correia que você disse lá, o torcedor te chamou no alambrado e você disse, ué, mas eu tenho culpa? Por que eu tenho culpa? Porra, tu ainda fazer essa pergunta? Você vendeu o Vasco, você vendeu o sentimento, você não só vendeu o Vasco não, a instituição, você vendeu 70% do futebol, da torcida mais enganjada do mundo. Outra coisa, e a pesquisa aí, tu viu? Vocês viram a pesquisa sobre o escudo mais bonito? O Vasco, segundo a pesquisa, o Vasco é o escudo mais bonito do mundo. Foi escolhido o mais bonito do mundo. Pô, tem noção disso? A caravela tem que ficar em alta, que está no escudo. Honra essa caravela aí, coloca essa caravela em alto mar para velejar e ganhar tudo. O Leviciano falou, se a gente vai ser eleito para ganhar tudo. E pode ter certeza que esse projeto é sério. Não foi feito de um dia para a noite. Esse projeto levou tempo. E para um grande profissional da área, um cara que conhece de gestão. Ele mostrou lá o projeto Somamos para todo mundo. Só que vocês não conhecem nada de gestão, vocês não conhecem nada de Vasco da Gama. Vocês são apenas um torcedor comum, se é que são torcedor. Que se vocês tivessem vergonha na cara, vocês rescindissem esse contrato aí, entregava. Eu tenho certeza que Leviciano será o presidente. Agora não adianta vocês pode fazer qualquer coisa, que Leviciano será o presidente do Vasco da Gama. Aí vocês vão ver o que é ser presidente de um clube. Aí vocês vão aprender com Leviciano o que é gestão de futebol. Ele conhece tudo de Vasco da Gama. Tu viu quantos empresários, Jorge Salgado, estavam envolvidos no projeto? Esse projeto não é para enganar, não. Ele tem garantia. Levem, contamos com a sua candidatura. Que você venha se pronunciar. Tenho certeza, Levem, que com você o Vasco vai voltar a ser gigante. Não, agora na mão dessa gestão não passa de uma pulga. Vocês apequinaram o Vasco, destruíram o Vasco. O Vasco segue a passos largos para o quinto rebaixamento. E aí, vocês vão deixar? Força Jovem, faça aqui o apelo. Tome uma atitude. Não sou a favor da violência, mas faça com sabedoria e inteligência. Tirem o Vasco da mão dessa galera aí.
da 77 Partner. Cobra deles que eles prometeram e não cumpriram. Vocês, Jorge Salgado e Carlos Osório, botem a cara, se pronunciem. Assim como você fez o vídeo. Ah, vem pra cá, vem pro lado de cá. Nós vamos botar o Vasco lá num patamar. Jorge Salgado, tu não fez isso? Tu não teve coragem de falar? Agora quero ver tu botar a cara agora com o Vasco lá segurando a lanterna do Brasileiro. Grande abraço, torcida vascaína. Ó, respeite Jorge Salgado e Carlos Osório. Respeite essa Cruz de Malta. Respeite essa cor, tá? Ó, isso aqui tem história, tem tradição. É o primeiro campeão das Américas. E aqui no Rio de Janeiro, o primeiro campeão brasileiro. O primeiro campeão brasileiro em 74. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente tarde. Tamo junto. Não vamos deixar o Vasco na mão dessas pessoas, desses incompetentes. Vocês são incompetentes. Destruíram o Vasco. A torcida do Vasco não vai aceitar isso. Mas como eu falei, com sabedoria. Eu não sou a favor da violência. Use a sabedoria, é a chave para o sucesso. E nós vamos usar a sabedoria para tirar essa gestão de incompetente. Quem não tem competência não estabelece, como dizia o nosso Eurico Miranda. Um grande abraço. E, por sinal, um dos maiores presidentes que eu vi na história do Vasco. Os maiores títulos foram conquistados com ele na presidência. Parabéns à família de Eurico Miranda. Euriquinho, um grande abraço. Saudações Cruz Maltinas e Vascaína. Valeu, Leve. Tamo junto. Ó, pode ter certeza. Leve 2023. Leve esse ano o presidente. É a única saída pro Vasco hoje. E Salgado, mais uma vez, rescinde esse contrato enquanto existe tempo. O Vasco tem que fazer 36 pontos e vai disputar